voltei! Senti saudades de vocês! Estou aqui com o Gazeta Esportiva, preparado com muito carinho por essa equipe nota 10. E hoje nós temos os comentários maravilhosos dele, este homem que é um monumento, Celso Cardoso! Boa noite! Hoje estou de Celso Cardoso. Só quando você tá aqui, bola, bom fio. Vai cair. E aí, Celcinho, tudo bem? Tudo jóia. Você tá aqui, eu ouço a música. Já toca a música, só toca quando eu tô aqui. É uma ode ao Celso Cardoso, né? Que a gente tem que comemorar o nosso querido Celso Cardoso. Foi novo. Você Nosso gostou? monumento, esse homem, né? Ela começa o Metrosexual. discurso, eu não sei se é comigo, se é com você, entendeu? Não tem um monumento. Ainda não. E o nosso querido aniversariante do dia, Thiago Salazar. Parabéns, Salazar. Muita saúde e felicidade pra você. Muitos anos de vida pra você, viu? Obrigado, muito Muitos obrigado. anos. Olha, deixa eu contar uma coisa. Melhor que eu sou, O quê? na idade. Ó, a esposa do Salazar me mandou uma mensagem que eu só li agora. É porque eu não fico vendo no Instagram. Eu tô sabendo, eu tô até com medo. E ela falou assim, Michele, eu quero mandar um bolo, uma surpresa pro Salazar. Olha que bonitinha, Fernanda. E aí, Fernanda, eu vi a mensagem agora, tipo, 5h30. Eu falei, meu Deus. Eu vou contar a real. Ainda- Ela pegou ainda o bolo, bem. comeu todo Ela o bolo. mandou a mensagem e agora ao Chegar no meio-dia. camarim dela agora, Tá a gente lá o bolo. vai ver uns restos de bolo. né? Tem resto tá mesmo, lá. mas não é de bolo, é de castanha, essas coisas. Então, Fernanda, é melhor me ligar quando for assim, porque aquelas mensagens de Instagram não. eu não vi, tá bom, Ou meu então amor? não fala nada, tá? Fica quieto, vamos trabalhar. Ah, o que importa é isso, é a intenção. Ela ia gentil. mandar o bolo que este homem ficou de trazer da biquinha e até hoje não Putz, trouxe. Não, mas agora eu vou trazer. Agora vai pra comemorar, né? Que você tá com a gente aqui no É esporte, isso certo? Não é certo? E agora sob a chefia direta e imediata de Celso Cardoso, tá lascado. Olha, e também nós temos, sabe quem? Mestre Alberto Helena Júnior, nosso querido, participando com a gente, direto de Biúna, tá de vermelho, tá bonito demais, olha a camisa dele. Muito bom, mestre. E claro que você vai saber tudo da conquista do Palmeiras na Recopa Sul-Americana. Põe na tela o Verdão erguendo a taça. Olha que maravilha o Verdão erguendo a taça. É mais uma taça do Palmeiras. Olha que maravilha. 4 títulos do Abel, é isso, 4 Celso? títulos. Nossa, em que maravilha. 16 meses, certo? Mas o Atlético Um ano, Paranaense não 6 meses. jogou, né? Não foi jogar ontem, né? Não apareceu ontem. Se acovardou. O que aconteceu? Olha, tem ainda a preparação do São Paulo para o clássico de sábado. Já o Corinthians está se movimentando no mercado da bola. Daqui a pouquinho o Salazar conta tudo. No Santos teve apresentação de jogador hoje. A gente vai voltar daqui a pouquinho com tudo isso e muito mais. Antes, fiquem de olho nessas dicas. Já voltamos, pessoal. E olha, toda vez que o Palmeiras ganha um título, surge o debate sobre o tamanho do Abelzinho Ferreira na história do clube, né? E é claro que a gente vai falar disso hoje aqui e a gente quer também a sua opinião. Então, presta atenção na enquete do dia que o nosso querido Luiz Ricardo Fini preparou. Abel Ferreira é o maior técnico da história do Palmeiras? Toda vez ele levanta essa questão. O que você acha, Fini? É ou não é? Olha lá, o Fini não responde, né? Porque o Fini tá aqui dirigindo, é palmeirense, ele não fala. Então você vai ter que falar, Fini. Caguetou. Sim, é o maior técnico da história. Difícil, né, quando é pra gente Meu votar. Deus. Então, pro Fini, que tá Meu dirigindo Deus. aqui, é o time dele. Ele diz que sim, é o maior técnico da história do Palmeiras. Entra lá no site gazetesportiva.com, deixa o seu voto. Pode entrar pelo QR Code que tá aqui ó, do ladinho, que vai direto. O que você acha, Celso? Já é? isso tudo? Assim, eu tenho ouvido isso já há um tempo, desde que ganhou a Toda vez vem essa Libertadores. pergunta. Eu acho até desnecessário, que cada tempo é cada tempo. Você Mas acabou vamos de lá. divulgar a enquete dele. Não, que não, ele mas fez tudo com bem, não, muita- mas eu até queria para poder falar o que eu sinto, porque eu tenho ouvido, eu ouço no rádio, eu vejo Toda na vez. televisão, eu ouço com os colegas. Essa história, o Abel é o maior. Qual o critério para ser o maior Qual é? técnico da história? Ah, porque ganhou 2 Libertadores? Sabe, tá aí o Parreira ganhou com a seleção o título 94, o tetracampeonato, e para mim o Tele foi o maior. Sim. Quer dizer, então, para mim, ganhar, vencer competições não significa que você seja o maior. Então, o Abel está entre os maiores, isso indubitavelmente, mas para mim ele ainda está atrás do Filipão. Atrás do Filipão. O Filipão ganhou a primeira Libertadores com o Palmeiras. Quantos títulos o Felipão tem? Tem Mas eu- eu acho que tem 2 títulos a mais que o Mas Abel. eu acho que a gente. Não, E ele título- ultrapassou o Filipão. É, Mas, e mas pra eu acho mim, que a gente o- não pode é, dizer pelo número de títulos. e o maior de todos é o Vanderlei Luxemburgo. O Vanderlei Luxemburgo, ele foi campeão paulista 93, 94, ele foi só não foi campeão da Brasileiro. Libertadores, foi campeão brasileiro. Aquele time de 96, e aí, para ser o maior de todos, você tem que ter aquele futebol. Por exemplo, quando você pensa num técnico holandês, quem que você lembra?
Rinos Mítios. Ganhou a Copa do Mundo? Não, mas foi uma das melhores seleções que o mundo já viu jogar. O Cruyff. O Cruyff. Quando você pensa em seleção brasileira, o que o mundo lembra? Tele Santana. Por quê? Porque jogou um futebol vistoso. Então você pensa no maior técnico da história do Palmeiras, eu penso no Vanderlei Luxemburgo, que foi um time que eu vi jogar, que encantava o mundo. Tá bom, você não precisa brigar comigo, você briga com ele, desculpa. O diretor fez essa pergunta. E aí, só tô chegando e aí hoje. Não quero tirar o mérito do Abel. O Abel, parafraseando, saudoso Avalone, aos vencedores as batatas, ganhou, tá na história, acabou. Mas a identidade com a torcida não é tão forte igual foi a do Felipão. Eu acho que tem alguns pontos, por exemplo, a gente não pode se basear apenas por número de títulos, a gente não pode se basear também, mas ele tem 2 Libertadores. Claro que isso é fundamental, é importante, tem que ser colocado na conta. Mas a Libertadores hoje tem um peso que na década de 60 não tinha. O peso da competição é outro. De 80 o Campeonato Paulista, por exemplo, na década de 60 e de 70, era muito mais valorizado, inclusive pelos próprios torcedores, tem um livro do Tostão que o Tostão conta que eles colocavam o time reserva do Cruzeiro na Libertadores para jogar o Campeonato Mineiro, o Campeonato Nacional, enfim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por exemplo, eu prefiro, se eu pudesse escolher, eu não entraria nessa. Eu acho uma tremenda roubada a gente querer ficar determinando melhor, porque primeiro a gente deveria, então, determinar um critério. Agora, se é para votar, eu voto que não. Sabe por quê? Por quê? Porque, para mim, quem mais fez para o Palmeiras e pelo Palmeiras foi o Oswaldo Brandão. Também, exatamente. O Oswaldo Brandão, ele montou as academias, ele fez o time jogar bem, ele conquistou 3 títulos nacionais e, se eu não me engano, 4 ou 5 paulistas, que naquela época, meu amigo, era uma Libertadores, sabe? Então, assim, para mim, o Oswaldo Brandão é o maior deles, mas eu acho besteira a gente entrar nessa discussão. Então você é não, você é não. Eu sou não. Todos somos não. Mas vai dar assim, sim. Filho. Pode apostar que vai dar sim. Eu sou não, mas na origem eu tô com o Celso no sentido de que eu acho besteira esse tipo de questionamento. Porque você tem que se posicionar na hora que ele solta a enquete. Não, mas aí você... Mas tudo bem. Só pra explicar. Mas a enquete... Você comenta lá, o pessoal fala assim, é só pra votar. É a discussão, o importante é a discussão. A enquete vale porque o mundo está falando... O mundo não, né? Não vamos exagerar. O planeta Bola fala sobre isso. Mas os torcedores hoje falam sobre isso. Palmeirenses falam sobre isso. Então eu acho bom... O Abel está entre os melhores. E aí, o que eu vejo? Pode perguntar pro mestre daqui a pouquinho, mas muito rápido. Entre os mais jovens, o Abel é Deus. Claro, entre os mais velhos, mais experientes, não é bem assim. Sugiro que você pergunte pro mestre. Mestre, quem está em casa pode participar mandando pergunta também, comentários pelo WhatsApp no 994791633. Você pode ganhar a linda caneca do Gazeta Esportiva, tá bom? Vídeos de 10 segundinhos. Mestre, rapidinho, vamos colocar o mestre aqui na nossa conversa. Boa noite, mestre. O Abel é o maior técnico da história do Palmeiras? Olha, eu tenho um pavor quando se fala em o maior da história, o maior de todos os tempos e tal, exatamente pelas razões demonstradas aí pelos 2 jovens companheiros que aproveito até para dar os parabéns ao Salazar. O Salazar e o Celso passaram a régua nesse assunto. Eles disseram exatamente tudo que devia ser dito. Não existe paralelo entre o que acontece e o que aconteceu. Não dá para você fazer uma escolha nessas condições. Eles citaram aí o caso do Luxemburgo, que fez o Palmeiras jogar o futebol mais bonito que eu já vi, além das outras academias do Palmeiras. A gente ainda pode lembrar do Cambon, do Cabelli, que tiveram técnicos estrangeiros, uruguaios e argentinos, que souberam fazer que conquistaram grandes títulos para o Palmeiras, muitos. Quer dizer, só parar com essa besteira, mesmo porque nós vivemos num país que não tem memória. O que aconteceu ontem já está esquecido. Quer dizer, sabe, não adianta fazer esse tipo de paralelo. Entendi, mestre. Beleza, mestre. Bom, então daqui a pouquinho a gente vai falar muito mais sobre o título do Palmeiras. Parabéns, palmeirense. Aliás, ontem teve fogos lá na Moca. Antes, bora saber as novidades do Santos, que apresentou jogador hoje, direto da nossa redação de esportes. Guilherme Camarda vai revelar quem chegou. Boa noite, Gui. Boa noite, Michele, Celso, Salazar, todo o pessoal de casa.
Exatamente. Ó, mais um treinador de fora do nosso país treinando o Santos. A gente separou uma tela, eu já vou falar quem foi o jogador, tá? Mas a gente separou uma tela mostrando os dados, os números dos últimos treinadores estrangeiros que vieram para o Santos. Inclusive, o Celso e o mestre adoram, ó, que é o Sampaoli, né? O Sampaoli, segundo o mestre. Olha só, ele teve no Santos 64 partidas, 35 vitórias, 14 empates, 15 derrotas, aí o aproveitamento foi de 61,9%, muito alto, né? Mas aí começa a cair um pouco. Gesualdo chegou, fez 15 jogos, 6 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, um aproveitamento de 48,8%. O Roland, aí ele foi o pior aproveitamento de 41,6%, com 12 jogos e apenas 4 vitórias. Bom, o jogador que chegou foi o Auro. Na verdade, ele foi apresentado hoje para a torcida, né? Deu a coletiva de imprensa, ele já tinha sido anunciado um pouco antes. E ele falou um pouquinho sobre ele. Vamos ver. Minha posição de origem é lateral direito. Porém, em Toronto, teve alguns jogos que eu joguei na lateral esquerda, no meio campo, como primeiro volante, como segundo volante. Mas se o treinador vier optar, falar assim, Auro, quero que você faça essa função, eu vou tentar dar meu melhor, meu máximo, como eu sempre faço. Porém, teve alguns jogos, sim, que precisou de meio campo e não tinha. E aí eu fiz alguns jogos de meio campo, lateral esquerdo também. Mas se me perguntar realmente o que eu quero jogar é lateral direito. É isso aí, vamos ver. Jogador versátil, né? Ó, só para complementar uma informação de ontem, o Maicon, o Santos só está esperando a rescisão dele com o Cruzeiro sair para ser anunciado aí. Deve chegar na Vila Belmiro também. Volto com vocês aí no estúdio, Mi. Obrigada, Gui. Chegou a hora, torcida palmeirense. Vamos conferir todos os detalhes da conquista da Recopa Sul-Americana. Olho na tela. O Palmeiras conquistou a inédita Recopa Sul-Americana, decidindo o título no Allianz Parque, diante de mais de 30 mil torcedores. O Verdão se impôs durante todo o jogo contra o Atlético Paranaense. No primeiro tempo, porém, a superioridade alviverde não foi transformada em gols. Erros de finalização impediram o campeão de abrir o placar. Mas, é bem verdade, também ajudaram o Palestra. Na segunda etapa, o pé dos palmeirenses finalmente foi calibrado. E não foi pouco, não. Pintura de Zé Rafael para colocar o porco na frente. Mesmo vendo o título escapar, o Furacão não mudou seu estilo de jogo e seguiu apostando nos contra-ataques. Mas as melhores chances seguiram mesmo com os donos da casa, que depois de desperdiçarem algumas, mataram o jogo com Danilo, coroado depois de mais uma grande atuação. A Recopa é o 8º título do Palmeiras desde 2015, quando começou a era Crefisa no clube. Com o português Abel Ferreira no comando, já são 4 conquistas. E a sede por vitórias parece que não tem fim. Próximo objetivo, Campeonato Paulista. Nossa, que maravilha! É tantos fogos ontem lá na gloriosa Moca. O que você achou do jogo, Celso? Foi jogo de um time só, né? Atlético Paranaense. Por que o Atlético Paranaense não foi jogar ontem? Sabe, o apelido de furacão, mas ontem foi um ventinho. Se acovardou. Acho que nem é só isso, não é nem a questão de se acovardar. Faltava qualidade mesmo. Se você pegar o time do Palmeiras, pegar o banco do Palmeiras, 80% dos jogadores que estavam no banco seriam titulares do Atlético Paranaense. Mas eu digo que se acovardou porque lá em Curitiba não jogou assim. Ou seja, mostrou que tem capacidade para jogar de outra maneira. E não jogou. E quando teve a possibilidade de correr atrás, também não conseguiu. O Palmeiras marca bem. O Palmeiras quando faz 1-0... é difícil, é complicado, marca bem, então o time está cada vez mais entrosado. E outra coisa, sempre critiquei muito o Abel, porque para mim só tinha aquela coisa reativa, Palmeiras fechadinho, apostando na velocidade do Rony e do Edu, que é para mim uma coisa covarde.
o Dudu, falei Edu? Falando do Dudu. E ontem eu vi um Palmeiras propositivo, um Palmeiras propondo o jogo, correndo, sabe, marcando em cima. Eu entendo que o Palmeiras entrou para jogar uma final. O Palmeiras entrou para jogar uma final, entrou para ser campeão. Que é o que a gente espera do Palmeiras. Eu já imaginava o Palmeiras campeão, falei isso aqui na quinta-feira passada, já imaginava o Palmeiras campeão. Inclusive, meu palpite foi 2-1 para o Palmeiras. Eu também imaginava. Mas eu imaginava outro jogo. Eu imaginava. O placar não me surpreendeu, mas o jogo sim, principalmente a atuação do Atlético. Eu acho que a partida poderia ter sido definida mais cedo, porque para mim foi pênalti do Thiago Heleno no Rony, logo no começo do jogo. Para mim também. Para mim, pênalti. Ignorado pelo VAR e pela arbitragem. Aí não sai o gol, mas em compensação o Santos dá uma ajuda, porque o gol de falta do Zé Rafael, não quero tirar nenhum mérito do Zé Rafael, mas para mim é uma falha tremenda. Salazar, tu que você falei ontem, estamos batendo. Assim, para mim falhou o goleiro, o jogo estava 0-0, acabou sendo determinante. O segundo gol já é um gol quase que de pelado, o Adriano completamente sozinho ali. Danilo, falei Adriano, né? Também, né? Eu tô igual Covid. a você. Completamente sozinho já. Dois que tiveram Covid não funciona a cabeça, mas o meu foi em dezembro. Enfim, acho que o Palmeiras soube aproveitar tanto o clima favorável do Allianz Parque, quanto um Atlético, assim, inexplicavelmente covarde dentro de campo. Um Atlético que... Se você vê o jogo de Curitiba e você assiste o jogo do Allianz Parque, você acha que são dois times diferentes, era o mesmo time. Então o que me surpreendeu não foi o resultado, não foi a postura do Palmeiras, e sim a postura do Atlético. E a partida se desenhou dessa maneira. Acho até que poderia ter sido mais fácil se o juiz tivesse dado o pênalti que, para mim, ocorreu em cima do Rony. No fim, acabou sendo justo por tudo que fez o Palmeiras. Por tudo que fez o Palmeiras, sabe, pelo time, pela organização. E outra coisa, a Recopa, convenhamos, não é nenhum supra-sumo, mas troféu é troféu. E aí você vê o que o Palmeiras... É sempre bom ser campeão. Você vê o que o Palmeiras fez, não substitui o Mundial, é isso que eu quero dizer. Mas o que o Palmeiras fez no Mundial contra o Chelsea, merecia, sabe, ganhar um título na sequência, uma taça. Tem mais algum agora? Agora Campeonato Paulista, tem Libertadores. Agora são os que estão vigentes. Mas eu acho que o Palmeiras merecia, por todo o esforço que fez, sabe? O Palmeiras foi digno no Mundial. Perdeu no Chelsea, perdeu, mas foi digno. Então, perder mais uma vez agora, ia começar toda aquela conversa. E o trabalho está sendo bem feito, verdade seja dita. Bom, se ligue em mais informações do Palmeiras com Alexandre Silvestre lá na Academia de Futebol. Boa noite, Silver! Como que foi a repercussão da conquista? Falaremos um pouco mais deste português Abel Ferreira. Michele, boa noite a todos os amigos, amigas, inimigos e simpatizantes. Pouco menos de 1 ano e meio no comando do Palmeiras, 4º título do português. Abel Ferreira foi campeão agora da Recopa Sul-Americana, já tinha papado uma Copa do Brasil e 2 Libertadores da América. E para os críticos que o acusam de retranqueiro, ele gosta mesmo de jogar no contra-ataque, ontem uma proposta de jogo bem ofensiva. Escalou 3 atacantes, mais o Rafael Veiga chegando como um 4º homem, e o Palmeiras atacou do primeiro ao último minuto, conquistou o título, os gols saíram apenas no segundo tempo, para a alegria de Abel Ferreira, que vem se tornando um colecionador de taças, de polêmicas, de cartões e de expulsões, porque ele de novo foi para o chuveiro mais cedo, no finzinho do jogo, mas o Abel deu um jeito de participar da coletiva de imprensa, não para falar com os jornalistas, e sim para sacanear o fiel escudeiro dele, o auxiliar do português, o compatriota, o João Martins. Vamos entrar agora na intimidade do vestiário do Palmeiras no Allianz Parque ontem, depois do título. Olhem só. Peraí que não começou ainda. João, é? Onde é que é? Aqui ao lado. Tem ali, ó. Nem começou. Começou com o senhor. Ele está falando lá, o João. O ano passado quisermos ganhar muito esta competição. Ô, Castro, indo embora. Pera aí. O tamanho dele tá bom pra caramba.
Será que isso pode ainda no futebol? Porque driblar pra trás, nego toma cartão. Comemorar demais, é expulso. Subir no alambrado, nem pensar. E o Abel ontem, além de ter reclamado da arbitragem, ter tomado cartão amarelo, acabou sendo expulso também porque deu uma bicuda numa garrafinha de água ao comemorar o segundo gol, o gol do título. Ele deu um chute meio na diagonal para trás. A garrafinha de água ricocheteou ali na placa de publicidade na mesa do representante, foi parar pertinho do banco de reservas do Atlético Paranaense e o Furacão ficou furioso, na palavra do técnico Alberto Valentim, que não gostou da atitude do Abel Ferreira. Vamos ouvi-lo. Vocês viram? Ele viu? Vocês viram o que o Abel Ferreira fez? Desnecessário, chutou uma água lá no nosso banco, ela pegou na mesa do delegado, do quarto árbitro. Não entendi que tipo de comemoração é essa, sinceramente, eu não... É desnecessário. Tem que perguntar aí para ele, né, porque essa idiotice aí que ele fez. Ah, é choro de perdedor, desculpa, gente. Ele não quis se acertar na mesa, nada disso, né? Foi... Assim, é que... Celso, pensa bem antes de falar, porque você já chutou eu achei a balde. comemoração desmedida você já para chutou uma balde. Recopa Então, Sul-Americana. não acho Mas não legal nada isso. demais, velho. Não, assim... Demais. Celso. Celso, para, meu. Ó, não é a primeira vez. Esses copinhos d'água aí são chutados toda hora, não é o primeiro. Mas vamos ser bem serenos. Pode não ser nada demais, ok. Mas você é o perdedor. Aí vem o cara que tá vencendo, ele chuta o squeeze do seu lado. Se pegar aqui na sua cabeça, aí sim. Mas, Celso, nem foi eu ele, sei, foi lá eu acho na que arbitragem, lá no... Eu acho que é algo para acabar, algo para acabar ali. Ponto. Para nem comemorar, pode mais. Para, Sabe o que eu acho, Celso? Sabe o que eu acho? Ele chutou para comemorar. Aí a garrafinha foi perto, acho que na hora caberia assim a foi mal. Fui chutar pra comemorar. Não era pra isso aí. Sabe quando você chuta a bola, você tá jogando bola, chuta a bola, pega em alguém que você não queria e você fala, desculpa, foi mal. É isso aí. Segue o jogo, porque assim, não acho que o Abel chutou. Mas nem apareceu. Vai que ele pediu, foi mal. Não, eu acho que o Abel não quis acertar ninguém do Atlético, foi comemorar o gol, aí acabou chutando a garrafinha, foi pra lá, tudo bem, aconteceu, ele foi mal, foi segue o jogo. Chuta pro campo, chuta pro outro lado, jogo, enfim, mas é bobagem. Na próxima vez, você se preocupa em fazer o Atlético jogar a bola, viu? É isso aí. É verdade. Então, isso que eu tô falando. E o Abel Poderia, expulso é uma demais coisa que também. você entende a irritação ali na hora, mas depois, acabou. Agora repercutir ainda na coletiva. Exato. Eu achei que ele não devia ter repercutido na coletiva. Saber perder, aí sim é choro de perdedor. E acho besteira a expulsão, acho extremamente criteriosa. Também. Então, estão pegando no pé do Eu acho que é mais Portuga. pela discussão depois, né? Ô, mestre, quero saber a sua opinião aí sobre a Recopa, né? Como que o senhor avalia a conquista do Palmeiras ontem e o chute do Abel ele sempre chuta alguma coisa ou garrafinha. A garrafinha lá, se era para ele ter sido expulso e o que o senhor achou do Alberto Valentim reclamando dele? Bom, esse mimimi aí é besteira. Isso aí não tem nada que ver. Nem sei se ele chutou realmente o copo lá em direção ao banco adversário. Eu acho que ele chutou porque estava lá. Ele é mesmo assim, é um jeito beirando a histeria, quase sempre, está sempre expulso e tal. Esse é o grande problema que eu vejo no Abel Ferreira. A grande virtude é que ele consegue os títulos, isso aí é indiscutível. Agora, a grande surpresa foi o Palmeiras jogar do jeito que jogou, porque com o Abel, o Palmeiras costuma jogar o estilo do Atlético Paranaense jogou contra ele. Lá, fechadinho, atrás, no contragolpe. O Atlético teve 3 chances no primeiro tempo, que poderia ter vencido até a partida, na base jogando como o Abel costuma fazer o Palmeiras jogar. Quer dizer, ganhando como o Palmeiras ganharia, né? Mas desta vez, não. Desta vez o Palmeiras jogou bola. Dominou a partida o tempo inteiro, criou as melhores chances e poderia ter até ampliado o marcador. Terceiro, essa Supercopa eu considero muito importante, sim, porque é uma Copa internacional. É entre os campeões das disputas mais importantes para todos os países, que é a Copa, no caso da América do Sul, né? Que são
o campeonato sul-americano, a Copa Sul-Americana e a Copa Libertadores da América. Eu acho muito importante, sim, e valorizo demais essa vitória do Palmeiras. Tá certo, mestre Alberto Helena Júnior. E é o seguinte, o Palmeiras não vai ter muito tempo para festejar não, porque domingo já tem jogo do Paulistão. O Silvestre volta agora para contar os próximos passos do Verdão. Diz aí, Silver. A folguinha. Folguinha, Michele, para a rapaziada hoje, depois da conquista do título ontem. Quem veio aqui trabalhar foi o Luan, zagueiro do Palmeiras, que está se recuperando de uma lesão muscular na coxa. Olha só a sequência de jogos desse Palmeiras, que vai chegando, vai conquistando muita coisa e não para. O Palmeiras joga contra o Guarani no final de semana, depois tem 3 clássicos na sequência, tudo isso em 2 semanas, hein? Vai enfrentar o São Paulo, o Santos, o Corinthians e fecha a fase de grupos do Campeonato Paulista contra o Red Bull Bragantino, uma espécie de clássico também moderno, digamos assim. Então é só pedreira pela frente. O Abel Ferreira vai ter muito trabalho porque a torcida fica mal acostumada e quer ganhar mais, Michele. Tá certo, Alexandre Silvério, tem que ganhar mais. Bom, tem Paulistão para ganhar, tem mais Libertadores para ganhar. Se você pegar, por exemplo, o Boca Juniors. O Boca Juniors é o maior vencedor da América do Sul. E aí você vai olhar lá. Tudo bem que alguns anos atrás teve muita ajudinha. Sim, mas tudo bem, mas tem lá. Mas tem títulos como Recopa, Supercopa disso, daquilo. Título é título. Título é título. E lá na muito frente bom as pessoas vão vão olhar. É muito bom ganhar. Não dá pra ficar também superdimensionando. Foi só uma Recopa, vai, tudo bem. É um joguinho. Mas é importante, mas é título. Ganha dinheiro, ganha moral, ganha confiança, a torcida ergue mais um título. É bom, é legal. É a Leila já com mais um título. É isso aí. É a primeira presidente, né? Mulher de um clube sul-americano a ser campeão. Aliás, as pessoas não perdem a chance. O quê? Né? Eu falei alguma coisa? Os memes me mandaram hoje um. O Abramovich está vendendo o Chelsea. Aí a Leila olha aquilo e fala assim, esse já tem mundial, eu vou comprar. Ai, cara. Ai, Celso, você não perde a Não, eu não, eu só recebi aqui, as pessoas não perdem tempo. Bom, chegou a hora de falar do Corinthians. O Vitor Pereira está trabalhando há poucos dias com o elenco alvinegro, mas já conquistou a admiração dos jogadores. O José Paes está no Parque São Jorge com mais informações. Boa noite, Zé. O novo treinador já vem recebendo elogios? Boa noite, Bi. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando aí mais uma edição do nosso querido Gazeta Esportiva. Pois é, Vitor Pereira recebendo muitos elogios por parte do elenco corintiano. Hoje ele comandou mais uma atividade no CT Doutor Joaquim Grava, a 4ª desde que ele chegou aqui no Esporte Clube Corinthians Paulista. E alguns pontos têm aí sido elogiados pelo elenco corintiano. Primeiro deles, treinos curtos, porém intensos. Treinos aí de cerca de 1 hora, mas o bicho pega, viu, Michele? Não tem boi não, como a gente costuma dizer aí na gíria. O negócio é intenso demais lá no CT corintiano. Segundo ponto, goleiros vêm trabalhando com os pés. Corinthians até divulgou aí recentemente uma foto em que a gente pode ver o goleiro Ivan trabalhando ali como uma espécie de líbero. A gente sabe que na Europa os goleiros trabalham muito com os pés. É um jeito de se jogar que vem sendo colocado lá no velho continente. Então, aqui no Brasil, o português vai tentar implementar também esta forma de jogar. Terceiro ponto, perde e pressiona. Perdeu a bola, já pressionar para tomar ali, o adversário está com a bola, já pressiona, já toma ali, já parte para cima e nada de ficar lá atrás esperando, recuando para tentar sair num contra-ataque. É o perde e pressiona que o Vitor Pereira vai tentar também colocar em prática aqui no Corinthians nessa passagem dele, ele que assinou com o Timão até dezembro deste ano. Vitor Pereira será apresentado na próxima sexta-feira, o famoso amanhã. Thiago Salazar estará lá para cobrir tudo pra gente. Amanhã ao meio-dia, entrevista presencial. O Salazar já fez até o teste de Covid dele. E o João Vitor, zagueiro do Corinthians, falou justamente sobre esse início de trabalho do Vitor Pereira e também sobre o clássico majestoso de sábado diante do São Paulo. Roda aí. Os primeiros contatos foram muito bons. Creio que a gente fez 2 treinos praticamente muito intensivos, com muita agressividade. Acho que é algo diferente pra gente, mas tenho certeza que a gente vai se adaptar muito bem. Em relação ao clássico que a gente tem, acho que vai ser um grande jogo, como eu acabei de dizer, é um clássico. A gente está indo lá para o Morumbi para sair com os 3 pontos e fazer mais uma vitória muito importante pra gente.
Tá aí a palavra do João Vitor, zagueirão corintiano. Corinthians que segue no mercado da bola, atrás de um atacante, está atrás de um camisa 9 ainda. A diretoria do Duílio Monteiro Alves, presidente do Timão. Diego Costa, atacante de 33 anos, estava no Galo na temporada passada, chegou a conversar com o Corinthians no início do ano. As negociações não avançaram, foram retomadas agora. Diego Costa deu aquela forçadinha ali para voltar essa negociação com o Corinthians. O problema é que o Diego Costa quer receber X, Corinthians quer pagar Y e de novo a negociação está emperrada. Muita gente dizendo que a Taunza poderia ajudar o Corinthians aí com o Diego Costa. A Taunza disse que não, que os valores pedidos estão um pouquinho acima do que ela gostaria de investir no atacante, mas a Taunza também fala em trazer, por exemplo, Suárez e Cavani, jogadores desse nível aí, como disse o CEO da Taunza lá numa entrevista para o Cereto no YouTube. Já o GP, Gabriel Pereira, pode ser que ele saia do Corinthians, recebeu uma proposta do Grupo City. O Grupo City tem vários times aí pelo mundo, tem, por exemplo, o Manchester City, tem o New York City lá da MLS, da Major League Soccer dos Estados Unidos. É muito provável que o GP vá para esse time, para o New York City dos Estados Unidos. A proposta aí estaria girando em torno de 5 milhões de euros, o Corinthians não confirma. O problema é que o GP no ano passado, Michele, jogou tão bem que teve o seu contrato renovado com o Timão. Só que esse contrato nunca foi registrado na CBF. Então tá valendo o vínculo antigo ainda do GP com o Corinthians, que termina justamente agora em março. Nesse vínculo novo, teria uma multa estratosférica aí de 100 milhões de euros para liberar o jogador antes do fim do contrato. No contrato antigo, o Corinthians tinha 70%, esse que tá valendo, tinha 70% dos direitos do jogador. No contrato novo tem só 65%, o jogador tem 5%. Tá um samba danado, Michele, um quiprocó danado, mas a gente vai ver ao longo aí dos próximos dias como que isso tudo vai se desenvolver para que essa negociação do GP, enfim, seja concretizada. Essas foram as informações do Timão. Amanhã tem mais aqui no Gazeta Esportiva com o meu amigo Thiago Salazar, porque eu estarei no São Paulo Futebol Clube. Beijo, Mi! Valeu, beijo, Zé. Agora, não entendo nada. Antes do Salazar falar... Não tinha renovado? Então, é tudo muito estranho. O Salazar vai esclarecer melhor se é pré-contrato, se é contrato de gaveta, o que aconteceu, que para todo mundo estava renovado o contrato. Mas se não está ali inscrito, não está renovado. Então, alguma coisa... Está muito estranho isso aí. Mas, de qualquer maneira, antes do Salazar, quero dizer assim, é o tipo de negociação que eu acho que é bom para todo mundo. É bom para o GP... É bom pro Corinthians. Até porque ele não tá jogando nada. Não tenho a menor dúvida. É bom para todo mundo. Aí muita gente fala assim, do valor, Celso, 6 milhões de euros. E no staff do jogador, todos concordam com você. Isso aí. Melhor para todo mundo. Olha, a gente falou tanto para o Corinthians renovar. Aí quando acertou a tal da renovação, o menino Mas acho que já tinha ali a negociação em vista. O ponto que eu queria falar é exatamente esse. Na época da negociação, eu conversei com um dirigente do Corinthians e assim, como é que eu vou explicar isso para o torcedor? Mas entenda o seguinte, o Corinthians entende o potencial do Gabriel Pereira. Só que todo mundo lembra a novela que foi a negociação e os valores que foram pedidos. Exato. E o consenso lá dentro, na época, era, peraí, o menino é um grande talento, queremos renovar, mas o entendimento era, ele ainda não tinha feito tanto para merecer o que estava sendo solicitado. Exatamente. Só que aí a Michele tocou num ponto que pesou dentro do clube. A pressão externa foi muito grande. Sim. Teve dirigente do Corinthians com quem eu conversei na época que disse, olha, eu nem acho que vale renovar por esse valor aí que a gente deve renovar. Mas tem que segurar o atleta para não perder. Só que se a gente não renovar, matam a gente. É isso aí. A pressão externa influencia muito. Mas renovou ou não renovou? Então, aí é que tá. Anunciaram a renovação, tanto o empresário, o GP, nas suas redes sociais, o Corinthians oficialmente. E a verdade, o Corinthians ainda não se manifestou oficialmente desde que chegou essa proposta. Nada é oficial, gente. É apuração, informação que eu tenho de bastidor e não sou só eu, outros colegas têm também. Que é o seguinte, o que foi feito foi um pré-contrato. Chegaram aos números, todo mundo concorda, então vamos... Para evitar que ele vá de graça para outro clube. Exatamente. Assinou, mas assinou o que todo mundo imaginava, que era um contrato, não era um contrato. Este contrato não foi registrado até hoje. E ele termina agora, no final desse mês. O contrato que está vigente é o contrato antigo. A renovação, e aí eu acho que cabe ao Corinthians... Mas pera um pouquinho, o contrato assinado, ele é entre as partes. Então, aí é o seguinte, Michele, a informação que foi passada na época, inclusive de maneira oficial, e aí eu acho fundamental o Corinthians explicar isso, renovamos com o Gabriel Pereira. E não, o contrato que está registrado da CBF é o contrato antigo.
O novo, a informação de bastidor, na verdade, era um pré-contrato. É um adendo, sei lá. lá. Era um pré-contrato. Deixa o Corinthians mais seguro, como disse o Celso, para ele não sair de graça. Então não vai assinar com ninguém porque já assinou um pré-contrato com a gente. Tudo bem, o Corinthians ganha essa segurança. Posso falar? Isso está explicando bem porque ele parou de jogar direito. Agora, Michele, o que eu não entendi nessa história é como que o clube, o Corinthians, como instituição, anuncia uma renovação de contrato que não aconteceu. E até agora ela não foi registrada e ninguém aparece para falar. A gente tenta caçar informação nos bastidores. Eu achei muito esquisita, muito mal contada essa história. Entendo a segurança jurídica do Corinthians, de ninguém vai assinar com ele e levar ele de graça. Tudo bem. Acho ótima a venda, como o Celso falou aqui. Para quem é mesmo a venda? Para o Grupo City. Para o Grupo City vai depender. Ele deve ir para a MLS, para depois ir para outro clube. Ele ia para o Dinamo de Kiev, que não deu certo. Melhor não ir, hein? Não foi por causa da guerra. Ele ia para o Dinamo de Kiev. O Corinthians vai ganhar ali, dependendo de quanto fechar na hora, vai ser em torno de 35 milhões de reais. Ótimo. É isso aí. O GP fez muito pouco, na minha opinião, para valer tudo isso. Acho ótimo. Financeiramente é bom para o Corinthians, é bom para o GP, vai ter pouco espaço no Corinthians que está contratando. Garante o pagamento da comissão técnica o ano inteiro. Exatamente. Ótimo para todo mundo. Mas o Corinthians tem que explicar isso. Como é que você anuncia uma renovação? E de repente, anunciou oficialmente, no site oficial do Corinthians está anunciado. A não ser que eles entendam que um pré-contrato é uma renovação. Não é. Eles sabem que não é, tanto que o contrato não foi registrado até hoje. É isso aí. E aí, como é que você explica? Porque aí tem aquilo. 35 milhões, mas peraí, quanto que vai ficar no Corinthians? Quanto? O que vale é o contrato que está registrado. O que está registrado não é o novo. E quanto vai ficar para o Corinthians, se for 35 milhões? Em tese, 70%. Em tese, 70% de 35 milhões. E você que vai fazer a conta? Não. Aí você tem que pensar o seguinte. Metade de 35. Dá pra... O que vocês estão... 70% de 35 milhões. Vai ficar com 17, quase 19 milhões. Uns 20 milhões e pouco. Um pouco menos. Mas assim, para o Corinthians é ótimo. Agora, o Corinthians tem que explicar isso. É isso aí. Não tem cabimento. Fica até a dúvida o seguinte, e se vender? O que muita gente me perguntou até nas redes sociais. Tá, e se vender? 24 milhões e meio. Agora, se vender vai ficar com quanto, Corinthians? Porque a multa era de 100, agora a multa é menos. E outra coisa, e aí abre espaço, de repente, para caso consigam repatriar o Pedrinho nessa história toda, que é uma vaga que está ali, ganha um dinheiro com o Corinthians tem uma previsão, Celso. Na mesma posição? O Corinthians tem uma previsão de conseguir 100 milhões em vendas. Isso aí. Esse ano. Se conseguir vender essa, já vendeu o Ederson. O Corinthians nem chegou na metade do ano e está conseguindo fazer o caixa. É necessário, é bom para todo mundo, mas tem que ser mais transparente. Não é confusão. Mas o Pedrinho viria de graça? Não, é uma história mais isso vai depender da FIFA. Confusão. Olha, vamos colocar o mestre de novo na conversa. Mestre, o senhor acha que o Gabriel Pereira deve sair do Corinthians? Porque o senhor falou que o Igor Gomes tinha que ir para a Ucrânia outro dia, hein? Eu falei que ele não tinha, estourou guerra lá. E agora, o senhor deve sair também, mestre? É o Corinthians que deve saber onde é que aperta o calo, né? Se é mais importante vender o jogador para fazer caixa, para ver se diminui um pouco desse escangalhado sistema financeiro do Corinthians, né? Então, que se venda o jogador. Mas eu sou da opinião que, como o Brasil passou a ser um exportador de jogadores e um importador de veteranos de meia boca, que já em fim de carreira, seria bom manter os meninos aí, botar eles para jogar, para que eles ganhem mais cancha, né? E consigam desenvolver um melhor futebol. Mas, enfim, do jeito que é o futebol brasileiro, qualquer coisa vale. Vende se precisar vender. Se não, aproveita o rapaz aí e tal. Sei lá, viu? Muito bom, mestre, ótimo. O Rogério Ceni sofreu algumas críticas no começo da temporada, mas emplacou uma sequência de 6 jogos sem derrotas e chega embalado para o Clássico, hein? Vamos conferir mais na reportagem do Osmar Garrafa. A vitória contra o Água Santa, além de ter colocado o São Paulo na liderança do Grupo B do Paulistão, levou também o tricolor a uma série de 6 jogos sem nenhuma derrota. Nesse período, foram 4 vitórias e 2 empates. Esses números só foram alcançados na reta final do trabalho do técnico Hernan Crespo na temporada passada. Ou seja, equipes diferentes, com técnicos diferentes e o mesmo desempenho em números.
essa invencibilidade ela é cercada por muitos empates, se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas eu sei que tem vários empates. Esse time é um time que acaba perdendo jogos, porque é um time que arrisca jogar muito mais do que aqueles. São características distintas, mas importantes. Apesar dos números satisfatórios, o futebol não vem agradando a crítica e muito menos o torcedor. Para mudar esse cenário no aspecto de jogar um futebol mais vistoso, o São Paulo tem um desafio e tanto pela frente. Clássicos contra Corinthians e Palmeiras. Se vencer, Ceni e seus jogadores terão dias tranquilos pela frente. Mas em caso de derrota, cobranças não vão faltar. O Osmar Garrafa está no CCT da Barra Funda com mais informações do São Paulo. Boa noite, meu querido Osmar Garrafa. Fala pra gente como que tá a preparação do Thiago Volpi para o jogão de sábado. Boa noite, Michele. Boa noite a você, a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Todo mundo pensando no clássico do próximo final de semana. E o clássico é só sábado, não é verdade? Mas já na segunda-feira o torcedor São Paulino estava maluco com o clássico. Eu até não entendi o porquê. Depois a gente ficou sabendo e olha, que motivo me parece tão simples, né? Nem é para tanto. O Jandrei foi acometido de Covid e está afastado dos 2 próximos jogos do São Paulo, ou seja, dos 2 clássicos contra Corinthians e Palmeiras. E a torcida São Paulino falou, meu Deus, o Jandrei já não vai enfrentar o Corinthians, o Volpi vai voltar. O Volpi, na temporada passada, ele não teve uma boa temporada, mas dos 64 jogos que o São Paulo fez, ele disputou 60 como titular, não é? Ele teve até bons desempenhos no São Paulo, mas na temporada passada criou-se uma animosidade entre ele e a torcida São Paulina está muito preocupada porque o Jandrei vai ficar de fora, ele é o novo titular do gol do São Paulo e o Volpi ganha uma nova oportunidade nos 2 jogos. Aí eu não sei o que pensam os nossos comentaristas, vocês aí no estúdio, se realmente é para tanto, é para preocupar ou não. Valeu, Garrafa. O que vocês acham? É para preocupar ou não? Olha, eu acho que nós temos 2 pontos aqui para discutir. O primeiro, a falta de confiança do Volpi, que talvez possa pesar. Ele tá com falta de confiança. É um goleiro que vinha falhando, um goleiro que entrou em atrito com a torcida, ele voltou bem e perdeu a posição. Então, imagino que ele não esteja no seu ápice da confiança pessoal. Por outro lado, ele ia chegar nesse ponto. Se tinha um jogo para ele reconquistar a confiança, inclusive do torcedor, não só dele, a do torcedor, é esse. Mas o Rogério vai apostar, não, mas que o Thiago Volpi, ele já jogou na temporada. Não vi falha dele em nenhum jogo. Ele deu umas rateadas. Aqui ele deu uns sustinhos. Eu não sei. Gol que se o Jandrei talvez tivesse tomado, a tolerância seria maior. Você colocaria quem? Não, porque vem cá, esse jogo não é jogo para recuperar a confiança de ninguém, é para entrar o melhor e dar mas o Jandrei tá machucado, então não dá. Então quem vai tu mesmo, não tem o que a gente tá discutindo. E aí você tem que depositar nele toda a confiança e eu acho que o desafio é fazer o Volpi entrar em campo confiante. É isso aí. Porque a sensação que eu tenho é que a confiança dele, nesse momento... Treina com o Rogério. Não sei se isso basta. O Rogério é o técnico que tirou ele. Por outro lado, como eu disse, se tinha um jogo, Volpi, é a sua brilhar. Pra crescer. É a sua chance, cara. Me lembro de um jogo recuperar espaço. Me lembro um jogo contra o Flamengo que ele pegou 2 pênaltis na partida. Exato, é a chance dele. Clássico contra o Corinthians dentro do Morumbi. Se ele quer uma chance para recuperar o espaço, é essa agora. O corintiano que tem um Renato Augusto que chuta toda hora de fora da área, certo o ângulo, como se fosse a coisa mais fácil do mundo. William, eu acho também assim que... Eu acho que o torcedor de São Paulino está apreensivo. Isso eu acho. Tá apreensivo, mas pelo que já aconteceu na temporada passada. Sim. O São Paulino lembra das falhas contra Palmeiras, Palmeiras foi Libertadores, foi Fortaleza, tem um Copa do Brasil, enfim. Vou lembrar. Mas o Jandrei não fica bom até domingo? Não. É domingo, não? Sábado. É sábado? Sábado, 4 da tarde no Morumbi. Pra você dá o quê? São Paulo ou Corinthians? Vai dar Corinthians. Eu achei que ia dar São Paulo, porque o Rogério tá numa fase boa. Você achou, não acha mais? Vitor Pereira, não sei lá. Né? Olha, quero ver. Ô, mestre, sua opinião sobre a disputa no gol do São Paulo, hein? O que o senhor está achando do desempenho do Jandrei? O Jandrei eu tenho gostado dele. É um jogador que é um goleiro que pega bem e também sabe jogar com os pés, né? Que hoje em dia é muito importante. Agora, com relação ao jogo, o Corinthians, obviamente, é melhor time. Tem melhores jogadores mais adequados para participar de uma disputa dessa.
O São Paulo é uma incógnita, porque o Rogério Ceni muda o time de um jogo para o outro, vários jogadores. Não é que muda 2 ou 3, ele muda 4, 5, às vezes 6 jogadores. Quer dizer, então dá para perceber como é que vai ser a mudança, como é que vai ser o comportamento do time em campo. Vamos ver, é sempre Corinthians e São Paulo, né? É sempre majestoso. Vamos ver o que pode dar aí. Beleza, mestre. Ô, mestre, um beijo para o senhor, muito obrigada. Tem algum livro aí para o senhor mostrar para a gente? O senhor indica aí para a gente ler? Alguma dica? Vou sempre pedir para o senhor uma dica, porque o senhor mora numa biblioteca praticamente. Tem algum livro aí bacana que o senhor tem aí para mostrar para a gente? Não? Aqui, para pegar, vai ser um pouco difícil. Deixa na próxima vez eu te mostro. Próxima vez, a dica do mestre, tá bom? A leitura que o mestre indica, já está combinado. Beijo, mestre. Último contato imediato de primeiro grau com Osmar Garrafa. Garrafa, além do gol, tem mais mudanças no time do Tricolor pro Clássico? Michele, tem até boas... Michele, tem até boas notícias, né? Vamos começar pelas más notícias, né? O Jandrei de fora, como a gente destacou, por isso o Volpi assume a condição titular. Não uma notícia pela volta do Volpi, para deixar bem claro. Uma notícia porque o Jandrei está com Covid. O Nicão, o Igor Vinícius, o Diego Costa, zagueiros, esses são jogadores que estão fora do Clássico. Todos eles estão no departamento médico. Mas nessa quinta-feira, treinaram por aqui 2 jogadores que podem até ser relacionados. Começar jogando já é uma outra história. O Patrick e também o Luan. Aliás, o Luan, desde outubro, não joga uma partida. Ele nunca fez nenhum jogo comandado pelo técnico Rogério Ceni, o volante Luan. E os 2 jogadores, nessa quinta-feira, trabalharam normalmente. Então, nesse início de temporada, começou a preocupar novamente o número excessivo de lesões. O Rogério Ceni, inclusive, em entrevista coletiva, na última segunda-feira, lá em Diadema, falou a respeito. Na minha opinião, são casos específicos. Patrick, muito tempo parado, não estava pronto para começar a jogar. Teve uma lesão já no segundo jogo. Vai precisar de um período maior de treinamento para não ocorrer novamente. E não é coincidência, os jogadores que têm mais minutagem são os mais suscetíveis à lesão. Como eu já falei, acho que eu respondi antes, o fato do Sara não iniciar hoje o jogo. O Alisson, que não iria iniciar o jogo hoje, infelizmente teve um incômodo, não sei a gravidade ainda. Assim como o Diego, jogadores que vêm jogando mais jogos seguidos. Muita viagem, você vai, né? Vai lá para... Nós vamos lá para Paraíba, voltamos, viajamos a madrugada inteira. Aí é um jogo puxado de novo, 3 da tarde com essa lua. Então nós temos que ter cuidado para que os jogadores entendam suas funções e que a gente não prejudique o time pro ano como um todo. Não pensar só nesses primeiros meses e sim pensar no ano como um todo. Bom, o time não está oficialmente escalado, o Ceni tem problemas. Em relação à equipe que enfrentou o Água Santa lá em Diadema, o que a gente pode adiantar é que além do Patrick e do Luan, que ficam à disposição, não devem começar jogando, mas ficam à disposição, o Caleri e o Rafinha, que começaram no banco, esses 2 devem ser titulares. A definição do time amanhã à tarde aqui no CCT da Barra Funda. Sábado o bicho pega e, claro, domingo no Mesa Redonda Futebol Debate, toda a repercussão do majestoso São Paulo e Corinthians, Mi. Valeu, Garrafa. O bicho vai pegar, né, César? Vai. O Corinthians não vence lá desde Rogério Ceni na primeira passagem, naquele jogo do jogo, ele ficou feliz com o Rodrigo Caio. Que o Corinthians... 2017. 2-0 naquele jogo no Morumbi. Depois, desde então, o Corinthians só tem se complicado no Morumbi. Por outro lado, a gente está falando com o Salazar, nesse Campeonato Paulista, quem jogou em casa nos clássicos se deu mal. O Santos perdeu do São Paulo, o Corinthians perdeu do Santos. Enfim, há um equilíbrio, há rivalidade. Eu acho que o Corinthians tem mais time, mas o São Paulo vive um momento, sabe, bom. Pelo menos em termos de resultados. O futebol ainda não empolga. Eu vejo que o Corinthians tem a motivação do seu novo técnico. Tem até uma mas tá chegando, ainda não vai poder mexer muita coisa. Mas eu acho que existe uma motivação. Por exemplo, o Mosquito entrou no último jogo, marcou um gol e na entrevista ele admitiu que fez diferença, que pesa, que é importante saber que tem um novo técnico que estava ali nas tribunas olhando. Então o Mosquito admitiu que ele é um jogador, está em campo e admitiu que isso pesa. Ou seja, é o primeiro jogo do Vitor Pereira, a galera vai querer mostrar serviço, é um clássico no Morumbi, é uma vontade de quebrar esse tabu que o Celso citou agora. Eu vejo o Corinthians com mais time, eu vejo o Corinthians com mais talentos individuais,
individuais e melhor preparado coletivamente. Agora, o que esperar do São Paulo? Não sei, eu tô com o mestre nessa. Aliás, mestre, obrigado pelas palavras, mas eu tô com o mestre. O Rogério cada hora põe um time, a gente não tem. Resultado da enquete. Abel Ferreira é o maior técnico da história do Palmeiras? Vamos resolver isso de uma vez por todas? Sim! 75% dos votos. Cala a boca em vocês, hein? 75% dos votos. Ponto final no Gazeta Esportiva. Boa noite, Celso. Boa noite, parabéns, Thiago Salazar. A gente volta amanhã. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Beijo. Hasta amanhã.